Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um Papo de Pastor. Sou eu, o Pastor Léo aqui. Hoje o Pastor Alci não está conosco, que adoeceu, gripou aí, tá certo? Aí pede desculpas, mas não está conosco hoje, tá? Então hoje, segunda-feira, respondendo suas perguntas. Então a gente vai estar respondendo a pergunta que ficou pendente da semana passada, que foi a da Maiara Raquel. Tá, Maiara, pela foto aqui eu não lhe reconheci, tá? Me perdoe desde já. Mas a pergunta dela foi: é pecado querer casar para sair da casa dos pais? Eu confesso, Mayara, que quando eu li sua pergunta, eu dei uma risada. Vou explicar, não sendo desrespeitoso. Veja, o propósito da pessoa querer casar não é nem para... Eu sempre sonhei com isso. Quando a pessoa entende biblicamente, por exemplo, que o que é o casamento, tá? No que a pessoa vai se envolver, ela deve casar à luz do que o casamento é, de acordo com a palavra de Deus. Tá certo? Então ela deve querer casar, por quê? Porque ela encontrou um marido, uma esposa, a qual ele pode servir, a qual ele pode ser um cabeça, a qual ela vai constituir família, tá? E onde ele vai estar ali debaixo das bênçãos do pacto do Senhor, entre inúmeras coisas. Entre inúmeras coisas. Tá? Então, deixa eu ir por partes. Uma pessoa desejar casar tem alguma coisa de errado? Óbvio que não. Óbvio que não. Tá? Então, um pai que está orando aí para... É engraçado, tem gente assim, eu já estou orando pelo marido do meu filho. Eu acho massa isso de verdade, sabe? Mas eu não estou orando mesmo, não. Eu não oro pelo futuro marido das minhas filhas ainda não. Ainda não, sabe? Acho que elas são novos. Eu entendo que existem coisas um pouco mais urgentes para eu estar orando por elas nesse momento, sabe? Então, assim, não insisto, não estou criticando se você assim, que qualquer pessoa que assim o faça, tá? Só estou comparando o que eu faço e o que eu não faço. Então, dito isso, uma mulher, um homem, pastor, tem o maior desejo de casar, tá certo? Claro que tá. É um desejo lícito, tem absolutamente nada errado com isso. Agora, qual é o problema que tradicionalmente acontece? Né, para eu encostar na sua pergunta, Mayara. Muitas pessoas entendem assim, eu fui chamado para casar, então eu vou esperar o meu príncipe encantado, a minha princesa encantada e pronto. Eu não concordo com isso, por exemplo. Isso eu não concordo. Ou seja, se você quer casar, mas no momento você não tem uma namorada, não tem um namorado e não tem nada em vista, use aquilo que Deus lhe deu para você desenvolver os dons que Deus lhe deu naquele momento. Seja trabalhar, seja estudar. Faça o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7, que é desenvolver coisas que os casados não podem fazer. Tá? Então, essa expectativa, a minha mãe não entende que eu fui chamada para ser dona de casa e é por isso que eu não quero fazer faculdade. Assim, se a minha filha disser isso para mim, entendeu? Eu vou dizer assim, porque eu não entendo que fui mais ser dono de casa, por isso que eu não vou fazer faculdade. Eu vou até dizer para ela, vou dizer, minha filha, olha, e sendo muito sincero aqui, eu não acho que nenhuma pessoa tem a obrigação de fazer faculdade, não, de verdade. Eu até concordo que no Brasil aumentam aí suas chances de luta por um emprego, por óbvio, eu concordo com isso. Mas, não sei se é porque eu acompanho muitas coisas nos Estados Unidos, acho que a pessoa pode desenvolver uma vida muito bem obrigada sem nenhum tipo de curso superior. Tá? Então vamos supor que a Mônica me diga isso, minha filha do meio, né? Que fez aniversário tanto uma sexta-feira, então 6 anos. E fica dizendo para tudo que é casal aqui da igreja, beijar na boca só antes de casar, só depois que casar. E certo ela. Tá? Vamos supor que ela diga isso para mim. Pai, eu não quero fazer faculdade porque fui chamado para ser dona de casa. Eu vou dizer, tá certo, minha filha. E você vai tomar conta de que casa? Do meu futuro marido. Ok, e se ele não aparecer? E se ele não aparecer? Mas eu quero ser dona de casa, então tudo bem. Vá para sua casa e seja dona de casa. Mas eu não tenho casa. Que coisa, né? E agora, como é que vai ser? É aqui em casa, você pensa em fazer o quê? Porque já tem uma dona de casa aqui. Esse lá já tem uma rainha. Então, dito isso, a pessoa querer casar para sair de casa,
o que eu entendo é que hoje, de fato, não apenas no Brasil, mas no mundo, e eu até não quero citar assim, de cabeça para não ser irresponsável, mas eu recentemente li uma matéria mostrando como no mundo todo a idade de sair de casa aumentou muito. Muito. No que antigamente a pessoa saía de casa com 18, 19 anos, hoje está para 30. Não chega a ser o dobro, mas está 11, 10 anos na frente. Né? Um sociólogo espanhol chamou isso de geração Nini. Né? Geração nem estuda nem trabalha, ou seja, está na casa dos pais, ali. Tá? Então, assim, dito isso, Mayara, se o seu desejo é querer sair de casa, saia. Saia, entendeu? Vá lá com seu emprego, alugue seu apartamento. Ah, pastor, mas aí eu não vou ter dinheiro para nada, que o dinheiro vai ser só para pagar o aluguel, o condomínio e fazer feira. Bingo! Entendeu? O que você quer é a comodidade. Veja, não estou dizendo nem que é o seu caso, viu? Estou generalizando pela pergunta. O que a gente quer é a comodidade da casa dos pais, mas sem receber ordem, como adulto, de fazer o que a gente quer. E eu tenho certeza que seu pai e sua mãe correto eles assim, debaixo do meu teto são minhas regras. Quem manda nessa casa que sou eu. Então, qual é o meu ponto? Você usar o casamento como um pretexto para sair de casa, eu não acho prudente. Por quê? Porque você pode estar acelerando um processo do casamento de uma pessoa que você não conhece bem. Você pode estar querendo casar com qualquer pessoa só porque você quer sair de casa. Rapaz, eu quero sair de casa, então o primeiro que, como eu costumo brincar aqui na igreja, o primeiro que chamar de meu louro, eu dou o pé. Me chamou de meu louro, eu dou o pé. Entendeu? Então, meus problemas estão aí, de que o marido ou a esposa, ele vai acabar, ou ela, vai acabar funcionando como um subterfúgio para atingir o desejo do seu coração. Isso é ruim. Isso, na verdade, refaço minha frase. Isso não é ruim, isso é errado. Tá? Porque você vai estar colocando uma expectativa em algo que não é para ser dessa forma. Simplesmente não é para ser. Tá? Então, você querer casar para sair de casa, eu entendo que é sim errado. Agora, vamos pegar o que você não está me perguntando. Se está tendo problemas em casa, converse com seu pai, converse com sua mãe, tente chegar no meio do caminho. Tem coisas que eu entendo que os pais de fato não vão entender, e por aí vai, ou às vezes o coração de pai e mãe é um bicho meio esquisito. Deixa eu fazer uma comparação lá de casa. Tá? Meu pai, quando eu já estava noivo da minha esposa, e aí, os últimos meses, antes de sair de casa, a maneira de meu pai demonstrar saudade foi brigando comigo quase todo dia. Eu disse, mãe, eu não comentei com ela assim, vou adiantar meu casamento. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas saí de casa, pensei. Eu disse, vou morar lá no seminário. Eu era externo, morava na minha casa mesmo, na casa dos meus pais. Disse, vou morar no seminário, porque eu não quero esse confusão. Aí, graças a Deus, meu pai se entendeu depois. E depois de casado, meu relacionamento com meu pai foi melhor do que quando eu era solteiro. Muito melhor, diga-se de passagem. Tá? E com a minha mãe, por exemplo, ela, para quem conhece minha mãe, é uma pessoa um pouco mais fechada, né? Ela disse que ela foi sentir saudade de mim quando ela foi empacotar os meus livros. Ela disse que quando ela foi empacotar o livro, que tipo assim, eu quero mais me interagir em casa. Aí quando ela foi empacotar o livro, ela disse que ela chorou, que ela percebeu que o filho dela estava saindo de casa. Então, às vezes acontece isso. Por exemplo, não sei se é seu caso, se é noiva, namorada, tá certo? E seus pais, obviamente, insisto, não conheço, não sei se é o caso, tá bom? Então, eu tô só colocando torno de brincadeira, barra exagerando. Quem é esse bandido que vai levar a minha princesa da minha casa? Né? Então, às vezes acontece isso mesmo. Então, acho que é o caso de conversar, explicar, ver, ouvir seus pais. Ou seja, se eles não gostam do seu noivo, da sua noiva, por quê? Tá? Não ignorar os conselhos que eles têm a dar. Tá bom? Mas estritamente, falando para a sua pergunta, é errado querer casar para sair de casa? Eu entendo que sim. Porque você vai estar satisfazendo literalmente um desejo do seu coração e vai estar olhando para o seu noivo, para o seu marido, para a sua esposa, né? Como um subterfúgio para atingir aquilo. Tá? Então, eu entendo que você deve casar pelos motivos bíblicos, certos? Para a honra e para a glória do nosso Deus, crescer, multiplicar e servir como um lar debaixo da piedade do Senhor, tá bom? Então, em linhas gerais, é isso, viu, Mayara? Então, se você puder aí depois
dar seu contra-argumento, ou pontuar uma situação mais específica, quiser conversar com o pastor, fique à vontade, tá certo? A outra pergunta foi também da frequente dona Denildes, né, que volta e meia está perguntando. Ela perguntou assim, cadê? Tá na outra figurinha, tá? Quando ela perguntou assim, como identificar a voz de Deus e não do meu próprio coração? Veja, dona Denildes, é mais fácil do que parece. Eu vou concordar que existe talvez um aspecto de diferença, vamos assim dizer, em particular se a gente for entrar na questão do pentecostalismo. Deus falou comigo e por aí vai. Se entrar por essa seara, aí o assunto vai ganhar um outro contorno. Tá? Mas se eu pegar a pergunta da senhora pelo valor de face, é através das escrituras. Não tem meio do caminho. Tá? Ou seja, como é que eu vou discernir a minha voz da voz de Deus? É fácil. O que o seu coração está pensando? Provém das escrituras? Provém. É a voz de Deus. Não provém. É sua voz. Fim. Fim. Não tem como eu olhar para outra perspectiva isso não. Simplesmente não tem. Veja. Deixa eu dizer algo aqui que, pelo amor de Deus, não é ofensivo. É só teológico, só para você entender. Veja Gênesis 3. A serpente foi lá e tentou quem? A mulher. Foi lá e tentou a mulher. O que é que Deus te disse? Ah, disse isso. Ah, não é assim não. A mulher acreditou na serpente, foi lá e comeu. Veja que a serpente não tentou Adão. Quem foi que tentou Adão? Eva. É por isso que aí é uma brincadeira, mas com fundo teológico de verdade, que quando você xinga sua sogra de jararaca, é teologicamente preciso. Tá? Porque a mulher estava sendo uma serpente para um homem ali. A mulher, naquele momento, estava sendo uma serpente para um homem. A serpente foi a serpente para a mulher, mas a mulher foi a serpente do homem naquele contexto. Ele ouviu a voz da tua mulher. Visto que atendeste a voz da tua mulher. E o próprio Deus diz isso. Visto que atendeste a voz da tua mulher. Então, eu já ouvi alguém dizendo, eu não posso nem acreditar, porque eu não estou lembrado aqui agora. Se alguém souber que pensa dessa forma, por favor, coloque nos comentários. Mas é assim, existem 3 vozes. A voz de Deus, a voz do diabo e a voz do homem. Como se a voz do homem fosse para coisas indiferentes. Eu costumo sempre dizer assim, que só existem 2 vozes, a voz de Deus e a voz do diabo. Ou o que eu faço está de acordo com as escrituras, ou o que eu faço está contra. Ah, pastor, mas o que é indiferente na Bíblia? Esse é o ponto. O que é indiferente está de acordo com as escrituras, já que é indiferente. Então, se eu vou usar uma camisa azul ou preta, é indiferente. Tá? Então, está de acordo com as escrituras. Eu posso usar. Agora, eu posso usar uma camisa decotada? Aí não. Por quê? Porque vai de encontro às escrituras. Tá? Então, é por isso que quando eu costumo dizer que como é que é a voz do diabo, é igual a minha. Entendeu? Quando eu não penso o diabo com aquela voz sedosa, não sei o quê. Eu penso o diabo com essa voz que você está me ouvindo aqui. Meio rouco nesse momento que eu estou gravando. Né? Uma voz relativamente grossa, mas que afina e que no final das frases abaixa o tom da voz que o fôlego acaba. Entendeu? Pronto. Para mim a voz do diabo por muitas vezes é assim. Tá? Então é por isso que o remédio sempre vai ser Salmo 1, 2. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Né? Como disse Sinclair Ferguson, encharcar nossa cabeça com as escrituras. O tempo todo. Tem uma frase do Spurgeon, que ele falava do John Bunyan, que escreveu O Peregrino, né? Que é um livro de muitas alusões bíblicas. Aí Spurgeon falou assim do John Bunyan: onde você cortar John Bunyan, ele sangra a escritura. Onde você cortar o John Bunyan, ele sangra a escritura. Para mostrar exatamente como tudo nele transpirava aquilo. Então a melhor maneira de você ouvir a voz de Deus, não é a melhor maneira, a única maneira, o que eu entendo hoje, de você ouvir a voz de Deus é além das escrituras.
Então, se o que você está pensando, o que a senhora quer fazer é de acordo com as Escrituras, você está ouvindo a voz de Deus. Ponto. Se o que a senhora está pensando, está querendo fazer, vai de encontro às Escrituras, a senhora, não é que a senhora está ouvindo sua própria voz. A senhora está ouvindo a voz do diabo, que vai afastar você de Deus. Tá? Então, lê as Escrituras, conheça as Escrituras, decore as Escrituras. Hoje, com o advento do smartphone, né, você pode andar com as Escrituras à torta e à direita. Eu ainda assim recomendo você gravar alguns textos bíblicos, seja um versículo por semana, tá? Para estar combatendo isso. E até para... E aí, deixa eu dar um exemplo de um estudo que eu tô preparando. Não é para nada. Foi um assunto que ninguém me convidou para falar sobre isso, mas eu estava reparando uma coisa esses dias acontecendo, e aí foi recentemente, se eu fosse pentecostal, dizer que foi o último sinal, que foi na quarta-feira passada, nessa confusão da guerra da Ucrânia. A líder do Congresso norte-americano, ela se levantou, algumas pessoas criticando, né, um envio de 40 bilhões de dólares para a Ucrânia, sem entrar nenhum mérito de certo ou errado aqui. Só que ela disse assim, para quem acha que isso é errado e por aí, lembre-se do que diz a Bíblia: quando eu tive fome, me deste de comer. Ela cita um texto bíblico. Aí pronto. Então, o que acontece por muitas vezes é que as pessoas entendem que se eu colocar um texto bíblico, está certo. Eu estou citando um texto bíblico, então eu estou automaticamente correto. Aí eu sempre lembro, por exemplo, que veja como o diabo tentou Jesus em Mateus capítulo 4. Primeira tentação. Tem fome? Jesus teve fome. Aí o que é que o diabo disse? Transforma essa pedra em pão. Aí Jesus responde com a Bíblia: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí, em Mateus é a segunda tentação. Ele leva Jesus para o alto do monte e faz o quê? Cita as Escrituras. Te joga, porque está escrito. Então veja que o próprio diabo tenta Jesus com as Escrituras, tirando um texto de contexto e aplicando para aquilo que não se aplica. Então é fundamental a gente não apenas conhecer as Escrituras, mas saber quando as Escrituras estão sendo mal utilizadas, como o diabo mal utilizou em Mateus capítulo 4, como Nancy Pelosi, que é essa mulher que eu citei, usou nesse texto, nessa citação. Tá? Então é conhecer as Escrituras. Por isso que leia a Bíblia. Isso nunca foi tão urgente nos dias de hoje. Tá? É a única maneira de nós ouvirmos a voz de Deus hoje. Ah, pastor, e quando o senhor prega, quando na própria doutrina da reformada da pregação não se chama Vox Dei, voz de Deus, mas exato, assumindo que aquela pregação, ela foi uma pregação fiel às Escrituras. Então não é que Deus se apossou de mim, é de que você ouviu a voz de Deus nas Escrituras por meio, nesse exemplo, do pastor Leonardo, do pastor Alci, do pastor da sua igreja e por aí vai. Tá? Então, lê as Escrituras. É a única maneira, e vou usar uma palavra até pesada para o dia de hoje, infalível, de você ouvir a voz de Deus na nossa sociedade hoje. Tá bom, dona Denildes? Então, irmãos, manda suas perguntas, tá? Próxima segunda, se Deus quiser, o pastor Alci tá de volta com a gente. E aí a gente vai continuar respondendo as perguntas de vocês. Beleza? Deus abençoe, um abraço e até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, pessoal.